irmãos para o Senhor, amém? Amém. Vamos só orando nesse momento. Senhor, amado Deus e Pai, nós chegamos à Tua presença, Senhor, estamos na Tua presença para Te louvar, Deus. E neste momento, ó Pai amado, a gente te pede pelo Teu servo, Pai, que o Senhor venha usar ele, ó Pai amado, como profeta em nossas vidas, Senhor. Amém. Também, ó Pai amado, abra os nossos ouvidos, ó Pai amado, e o nosso coração, Pai, para recebermos a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pai amado, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quero pedir desde já para que os irmãos abram suas Bíblias comigo no livro de Atos. Nós vamos ler alguns versículos. Desde já uma grande alegria estar novamente com os irmãos. Capítulo 2 de Atos, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4 e depois capítulo 3, versículo 1. Todos acharam? Amém. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos para o capítulo 3, versículo 1. Nós só vamos ler o versículo 1, tá, irmãos? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona. Feche seus olhos, por gentileza. Eu quero que nesse momento você não faça oração por você faça oração por todos que aqui estão. E eu quero ser muito específico, nós vamos buscar o Espírito Santo nessa noite. Eu quero que você clame que o Espírito Santo se faça presente aqui. Ele já está, mas eu quero que ele se ative de uma forma extraordinária. E eu creio que a Bíblia nos dá um amparo para dizer que quando eles estavam reunidos em um só propósito, o Espírito Santo desceu. Começa a orar. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua presença nessa noite. Nós invocamos, Senhor amado, o que Tu fizeste em Atos 2, Senhor. Espírito da verdade, Espírito Santo, Senhor, nós Te pedimos que Tu tome conta desse ambiente a partir deste momento, Senhor. E que se há, Senhor amado, algum espírito imundo que seja retirado agora deste ambiente. E que o Teu Espírito tome conta de cada um de nós, Senhor. Vai nos enchendo com o Teu Espírito Santo, Senhor. Vai nos transbordando da Tua presença, Espírito Santo.
nessa mensagem, Senhor, que nenhuma pessoa que aqui está saia do mesmo jeito que veio, mas que saiam cada um transformado e melhorados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus amado, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. O texto que acabamos de ler é um texto muito conhecido, que fala sobre oração, que fala sobre os momentos iniciais da igreja. A igreja havia visto a partida de Cristo há 10 dias antes do dia de Pentecostes, que era justamente o dia de Atos 2. E é interessante que quando nós lemos esse texto, a gente para e fica olhando e pensando, o que será que aconteceu? E a gente fica tentando descobrir qual é o segredo disso. Como é que de repente o Espírito Santo desce? Parece que no nosso tempo ele nos abandonou, parece que ele não faz as mesmas coisas. E confesso aos irmãos que quando eu começo a refletir sobre isso, me vem algumas inquietações. Porque parece que Deus não faz aquilo que fez há 2000 anos. Só que eu noto algo que muitas vezes nos falta. Eu não digo a vocês e a mim, não. Eu digo a todos nós, principalmente a mim, que é a oração. Esse homem chamado Pedro, ele havia, em um dado momento da história, sido discípulo de Cristo. Todos aqui conhecem a sua história. Muitos não sabem, mas Cristo falou, tu és usado por Deus. Em um dado momento, e de repente, minutos depois, ele já é usado pelo diabo. Pedro é um homem que foi capaz de cortar a orelha de um homem, sendo que Cristo só pregou amor. E aí você vai notando que Pedro parece que é um homem bipolar. Pedro é um homem agressivo. Pedro é um homem fracassado. E eu vou lhe provar. Pedro, quando Jesus encontra ele, ele está lavando as redes depois de uma pesca. E a pesca foi infrutífera, ele não pescou nada. Quem é o pescador que eu vou querer para andar comigo, que é um fracassado, que não consegue pescar nada? Eu vou recusar. Ele passou, e outra coisa que me chama a atenção, ele passou a noite inteira pescando e não conseguindo nada. No Getsemane, na passagem do Getsemane, Jesus diz, vem comigo para orar. 1 hora Jesus orou e Pedro ficou 1 hora dormindo. Junto com Pedro estavam Tiago e João. Um homem que consegue fracassar numa pesca, mas não consegue orar por 1 hora. E é intrigante isso. Para fracassar, ele está disposto a ficar o tempo inteiro fracassando. A noite inteira ele está disposto a fracassar, mas não pode orar por 1 hora com Cristo. E quem sabe a tua vida tem sido mais ou menos igual a Pedro. Para trabalhar e não conseguir ter fruto nenhum, você está disposto. Você trabalha toda noite se for preciso. Mas agora para orar você não consegue orar por 1 hora com Cristo. Cristo nos convida a orar, mas a gente está cansado. Cristo nos convida para ter uma íntima comunhão com Ele, mas nós estamos cansados. Nós não suportamos, quando nós dobramos o nosso joelho, parece que é uma carga imensa. Parece que nós não vamos suportar, e existem pessoas que dizem, eu não fui feito para orar. Não, você foi feito justamente para orar. E eu lhe provo pela Bíblia. Quando Deus criou Adão e Eva, eles oravam diariamente com Deus. Aí você vai me dizer, mas a Bíblia não fala isso. Pois é, porque Deus se fazia presente face a face e Adão conversava com ele. Isso é a oração. Só que pelo pecado a gente perdeu uma visão espiritual que nós podíamos ver Deus. Hoje em dia nós não podemos, pelos nossos olhos carnais. E é interessante que a gente vai analisando e vai vendo que a falta de oração, ela leva o ser humano a cometer erros. Vamos começar por Adão e Eva. Eva não podia ter esperado até o tardar do dia para que Deus aparecesse e ela perguntasse, Deus, a serpente está me falando que o Senhor está me mentindo. Ela não espera. Quando ela não espera, ela come o fruto.
ela morre o lado espiritual dela com Deus. Mas para concluir a morte espiritual precisava Adão, que foi para Adão que Deus falou que não era para comer o fruto. E aí de repente Adão vai lá e come, também não esperou Deus, não tentou nem conversar com Deus. Nós vamos analisar e ver Caim. Caim, Deus fala com ele: Caim, o pecado jaz à tua porta, não faz o que tu está pensando em fazer. Ele vai lá e mata seu irmão, porque ele não orou. E quando Deus tentou falar com ele, ele não deu crédito. Nós vamos para Enoque. Enoque, ele caminhava com Deus, ele falava tanto com Deus, que Deus não suportou ver ele na terra e tomou para si. Ele não morreu, ele foi tomado para não ter que passar pela morte. Imagine que extraordinária era a vida desse homem. Aleluia. Veja bem, eu vou falar de alguns aspectos de oração na Bíblia. Abraão, ele queria ter um filho. Orava. Deus falou para ele: tu vai ter um filho, tu vai ser pai de multidões. Sara vai lá e fala para ele: olha, toma minha escrava Agar, tem um filho com ela, vai ser filho igual. Mas o plano de Deus não era esse. Não ouviu a voz de Deus. Hoje tem muçulmano tentando matar a todo custo o povo de Israel. Por quê? Porque os dois são inimigos. É Ismael e Isaac se degladiando. Mas na verdade a promessa era para Isaac. Mas por Abraão não ter orado, ele perdeu essa chance. E criou-se uma grande guerra que era desnecessária. Abraão vai e pede para o seu servo buscar uma esposa para Isaac. Esse servo vai até um lugar, perto de um poço, ele ora. Deus responde e dá uma esposa para este homem. Vamos avançar um pouco. Vamos para Moisés. Moisés, ele clama, ele ouve a voz de Deus, e Deus diz: fala com uma pedra. Não é para bater na pedra, é para falar com a pedra. Moisés bate na pedra, jorra água, mas ao mesmo tempo Deus decide: tu não vais entrar na terra prometida. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de Deus e nós estamos fazendo exatamente o contrário. Eu venho pregar sobre 3 tipos de pessoas. Pessoas que podem tomar uma decisão, mas não consultam a Deus. Pessoas que até consultam a Deus, mas tomam a decisão de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. E pessoas que ouvem a voz de Deus acima de tudo. E você vai notando que as pessoas que não ouvem a voz, não procuram a voz de Deus, elas fracassam. Pessoas que buscam, mas fazem conforme a sua vontade, fracassam também. Mas pessoas que buscam e obedecem a voz de Deus, elas são bem-sucedidas. Oh, glória a Deus. Estou falando de Moisés. Moisés faz isso. Deus o proíbe de entrar na terra prometida. Vai um homem chamado Gideão. Gideão pega uma estola sacerdotal. Para quem não sabe, os sacerdotes usavam algumas joias no peito da sua vestimenta. E aquela estola sacerdotal era algo santo para os judeus. E ele pega e coloca numa rua. Todo mundo olhava para aquilo, e aquilo, a própria Bíblia diz que foi laço. As pessoas começaram a adorar aquilo. E a Bíblia diz que não era para adorar nada que é terreno, mas somente a Deus. E aí aquilo foi laço. Por quê? Porque ele não buscou direção de Deus. Ele em momento algum perguntou: Senhor, é para fazer isso ou não é? Mas ele vai e faz conforme a cabeça dele age. Mais uma vez eu estou lhe mostrando que falta de oração prejudica demais. Seu filho é um homem maligno chamado Abimeleque. E este Abimeleque, ele se torna um caos para a nação de Israel. Vamos adiante, vamos para Saul. Deus dá a Ana, primeiro livro de Samuel. No livro de Samuel fala sobre Ana, e Ana gera um filho chamado Samuel. O povo começa a clamar por um rei. Samuel unge Saul rei, mas chega um ponto que Deus o rejeita. Por quê? Porque Samuel estava demorando para fazer o sacrifício. Saul, que não era para fazer o sacrifício, vai lá e faz, sem consultar Deus, sem esperar. Imagine um rei. Ele tinha autoridade para dizer: vamos esperar todo mundo. Mas ele simplesmente, por todo mundo estar indo embora, ele decide: vou sacrificar eu mesmo, vou fazer do meu jeito, sem consultar Deus.
E isso foi laço para a vida dele, ele perdeu o reinado por causa disso. Davi, ele olha para uma janela e vê uma mulher nua. Você imagina um palácio enorme, como naqueles tempos. Ele olha, aquela janela provavelmente dava para ver quase toda a cidade. Ele olha e vê uma mulher nua. Em vez dele buscar a Deus e dizer: Senhor, olha o que eu estou vendo, é errado eu ver isso, me ajuda, vou fechar a janela. Não, Davi simplesmente tomou uma atitude equivocada. A mulher era casada, você sabe da história. E aí ele é condenado por Natan, que chega para ele e diz: tu pecou, tu merece a morte. Ele chora, ele se arrepende e Deus lhe dá uma oportunidade de continuar vivendo. Mas a vida de Davi nunca mais foi a mesma. Os salmos de Davi praticamente todos foram escritos antes disso. Os maiores louvores que Davi criou foi antes disso tudo acontecer. Por quê? Por tomar uma decisão antecipada sem consultar a Deus. O que eu estou querendo nessa noite é trazer à tua mente que sem oração tudo que você faz fracassará. Porque não tem aprovação de Deus. É algo interessante que quando a gente vai comprar uma lâmpada, a gente procura mais econômica. E a gente vê no rótulozinho. Porque o que está ali dizendo quantos watts ela é. Mas quando a gente vai fazer algo no nosso cotidiano que tem que ter a aprovação de Deus ou não, a gente não se preocupa se vai gastar ou não, se a gente vai sair perdendo ou não. Porque a gente não está preparado para ter uma busca por Deus. A gente parece que muitas vezes perdeu essa busca incessante pela vontade de Deus acima da nossa. E é interessante, quando o irmão cantava aqui, ele estava relatando um hino que se refere ao que João Batista falava, que ele cresça e eu diminua. Mas muitas vezes a nossa vontade carnal, ela se sobressai, porque nós não estamos querendo fazer a vontade de Deus, a gente está querendo fazer a nossa vontade, do nosso jeito. E toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente quebra a cara. Toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, a gente se prejudica. Toda vez que a gente tenta fazer do nosso jeito, não tem como dar certo. Pode até dar temporariamente. Como Sansão. Sansão vai, busca uma mulher, se casa com ele, é o maior love. É o maior amorzinho. Mas aí a mulher é morta por se casar com Sansão. Depois se casa com Dalila. Dalila arma um laço para ele. Ele perde sua visão. Já havia perdido a sua visão espiritual há muito tempo. E aí ele termina de perder a sua visão dos seus olhos. Vira um palhaço. E na sua última oração ele consegue liquidar com os filisteus naquela época. Mas o que isso lhe custou? A vida. Foi orar somente no final da sua vida para que Deus fizesse algo por ele. Entenda, nessa noite eu estou te convidando a ter uma vida de oração a Deus. Ah, Mateus, mas é cansativo. É cansativo, mas você se cansa de trabalhar, mas você não para de trabalhar. É cansativo você orar, beleza, mas não é cansativo comer também. Se você come demais, você se torna cansado, fica uma pessoa cheia, não fica? Mas você não para de comer por causa disso. Agora de orar a gente cansa. E aí a gente decide, não vou orar mais, cansa, mas é necessário, porque se a gente conseguir orar, mesmo cansado, mesmo fastigado, mesmo não tendo mais força, eu não creio que Deus vai ficar de braços cruzados dizendo, deixa ele se cansando à toa. Não, a minha Bíblia diz, e a sua também diz, que o Senhor não está com os braços encolhidos, que não possa salvar, não está com os ouvidos agravados, que não possa ouvir o teu clamor. Mas para isso é necessário clamar, é necessário orar, é necessário ouvir o que Deus tem a dizer sobre a nossa situação. Aleluia. Eu acho lindo quando na Bíblia fala sobre o cego de Jericó, o homem gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos diziam, cala a boca, fica quieto. E ele continuava gritando mais alto, mais alto, mais alto. Porque ele não se preocupava com o que os outros iam dizer a respeito da sua oração. Existem outras religiões aí, que as pessoas dobram os seus joelhos, não importa o lugar que estejam, elas dobram os seus joelhos e oram. E nós muitas vezes, eu tenho vergonha de orar. Vamos para mais uma. Acabe
Acabe, rei de Israel, o reino do norte. O reino de Israel havia sido dividido por causa dos pecados de Davi e de Salomão, seu filho. Deus simplesmente divide, permite a divisão, porque Roboão não consultou a Deus. E aí o que acontece? Acabe, depois de algumas gerações, se torna rei de Israel, adora outro Deus que não um Deus verdadeiro. E aí chega-se a uma guerra e Israel se une a Judá, que era o reino do sul. E nessa guerra eles começam a pensar como vamos fazer essa guerra. É para nós avançar ou não? E Deus e Acabe manda chamar os profetas. Todos os profetas dizem: vai, Acabe, vai, Acabe. Acabe diz: ó, é pra gente ir, Deus vai dar vitória, nós vamos ter vitória. E aí Josafá diz: eu quero outro profeta. Vem Micaías, se não me engano, ele começa a profetizar do mesmo jeito. Acabe diz: o que tu está fazendo? Tu está mentindo. Micaías diz: realmente, Deus permitiu que um espírito mentiroso habitasse sobre todos os profetas e mentisse para vocês, porque Deus vai matar, Deus vai permitir a morte de Acabe. Acabe morre por não ter dado ouvidos. Micaías foi preso a pão e água, mas Deus velou pela palavra do seu servo, porque Josafá buscou a palavra de Deus. Quantas vezes a gente está fugindo do que Deus tem para a nossa vida, buscando umas palavras que sejam agradáveis. Nós estamos muitas vezes acomodados, porque Deus vai te dar vitória, Deus vai isso, Deus vai aquilo, e a pessoa está em pecado. Mas eu venho trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Aleluia. É necessário orarmos mais. O irmão Dilnei leu uma palavra da esperança. Não há como ter esperança sem oração nesse momento. Quando começou este festival de vírus, eu comecei a pensar o que vai ser. Eu não conseguia tocar na minha mãe, por exemplo, porque eu pensava: será que não tem? Será que isso? Será que aquilo? E aí eu comecei a orar e perceber: o inimigo está sedento para colocar crentes que não oram, porque se o crente não orar, não há libertação, não há mudança. Nós estamos prestes a contemplar o arrebatamento da igreja, mas é necessário nos tornarmos crentes de oração. Porque, pense comigo, como é que vamos subir aos céus se nós não temos o desejo de conversar com aquele que nós vamos ver eternamente nos céus? Que crentes somos nós que queremos viver com Deus, mas não queremos falar com Ele por 5 minutos, porque estamos cansadinhos? Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Nós precisamos orar como se fosse o último dia. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui foi o último culto antes de proibirem os cultos, e eu disse, não sei se todos que estavam aqui se lembram, eu falei: imagine que esse pode ser o último culto. Amém, eu me lembro. Aquele podia ser o último culto, e novamente, se você começar a pensar que este pode ser o último culto, você não vai conseguir cultuar como uma forma rotineira, mas vai cultuar como sendo o último culto da sua vida. Existem pessoas que não estão mais aqui, existem pessoas que morreram daquele dia para cá, e nós estamos vivos pela graça e misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos fazer como esses homens. Esses homens, eles oravam como sendo o último dia, porque Roma invadia os lugares onde eles estavam. Eles matavam os cristãos de toda forma possível. Mas eles não cessavam de orar, porque para eles a morte era um grande triunfo, porque eles iam encontrar o Jesus Todo-Poderoso que ressuscitou dentre os mortos. Por último, Ezequias. Deus fala com Ezequias depois de ele cometer alguns erros. Não me lembro se foi aqui que eu preguei sobre Ezequias. Eu acho que não, né, irmão? Não foi. Tá. Então um dia eu pego. Ezequias, foi dado a notícia para ele, um homem de Deus chegou para ele e disse: tu vai morrer, põe ordem na tua casa que tu vai morrer e não vai viver. Ezequias se apavorou, o homem de Deus foi embora. Estava indo pelo pátio do palácio, Ezequias era rei. E Ezequias chorou e orou ao Senhor, e Deus disse: volta lá.
volta ao rei e diz para ele que eu vou dar 15 anos para ele e ainda vou fazer o sol mudar. O sol vai voltar 15 graus para provar que eu sou Deus. Entenda, uma vida de oração é capaz de mudar até mesmo o dia da tua morte. Uma vida de oração e súplica ao Senhor é capaz de mudar a tua história, a história da tua família. Eu me lembro que eu orava por 2 pessoas da minha família, meus avós. A minha avó se batizou algum tempo atrás e meu avô se converteu em meio aos dias da sua morte, antes de partir. Sabe por quê? Porque Deus ouve a tua oração, sim. Deus não está com os ouvidos agravados que não possa te ouvir. Oh, aleluia. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez você tenha vindo aqui como sendo mais um culto, mais um dia que você ia ouvir uma palavra e ia ouvir hino. Mas não desejo isso para ti. Toda vez que eu fui em cultos que eu achava só rotina, eu saí do mesmo jeito. Toda vez que eu pensei, é mais um culto, eu saí do mesmo jeito. É um culto, eu vou ouvir uma palavra do irmão, da irmã, desse, daquele. Saí do mesmo jeito. Essa talvez possa ser uma das últimas orações que você vai fazer na vida antes do arrebatamento. O mundo se prepara para um anticristo governar. E a igreja muitas vezes não se prepara para a volta de Cristo. Eu não sei te dizer se Jesus vem antes ou depois da grande tribulação, mas eu sei dizer que ele vem. Porque ele prometeu que ele virá. Ele virá. Existem pessoas que precisam ouvir a tua voz antes que ele venha. Existem pessoas que não precisam ouvir que tu não tem prata e nem ouro para oferecer para elas, mas você tem um Cristo poderoso para libertar elas. Quem sabe há um coxo no teu caminho que você precisa dizer: eu tenho um Cristo que pode te libertar. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração pela tua vida nessa noite. Pela tua família, ore por a tua família, ore por você, mas ore principalmente: Senhor, eu quero ter uma vida cheia do teu Espírito. Pedro andou com Jesus durante 3 anos e meio, mas não se converteu durante esse tempo. Mas ele se converteu em Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, ele nunca mais foi o mesmo. Eu quero te convidar. Muitas vezes você está andando com Cristo, mas não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Muitas vezes você está andando com Jesus, você até ouve o Evangelho, mas não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a noite. Feche seus olhos. Pai Celestial, nessa noite eu te coloco, Senhor amado, essas vidas em questão. Eu te coloco, Senhor amado, a família de cada um que aqui está representada. Eu te coloco até mesmo os vizinhos que aqui estão representados, Senhor. Senhor, eu te coloco, Senhor amado, toda a parenteia, os parentes, Senhor amado, os amigos, os colegas, Senhor amado. Eu te coloco todas as pessoas que possam de alguma forma estar ligadas a essas pessoas que aqui estão. E eu te peço que elas sejam impactadas, Senhor. Que quando essas pessoas que aqui estão, Senhor amado, andarem pela rua, Senhor,